Oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre radiciação e vamos trabalhar com as operações com radicais. Vamos lá? Como introdução, nós vamos relembrar que nós podemos multiplicar ou dividir o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número diferente de zero para encontrar um radical equivalente ao primeiro. Então, olha aqui. Se eu tenho na letra A, raiz quinta de 7 elevado à quarta, se eu multiplicar o índice por 2 e o expoente também por 2, eu vou continuar tendo um radical equivalente ao primeiro. Então, lembre-se que tem que ser o mesmo número que multiplica o índice e o mesmo número que multiplica o expoente. Então, nós vamos ter 5 vezes 2, 10, e 4 vezes 2, 8. Na letra B, nós temos o índice 12 e o expoente 21. Agora, nós vamos dividir. Então, nós vamos dividir o índice por 3 e o expoente também por 3, sempre dividindo pelo mesmo número. Então, 12 dividido por 3, 4. 21 dividido por 3, 7. Então, portanto, raiz quarta de 3 elevada à sétima potência. Certinho, meninos? Radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? São radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, olha aqui. Na letra A, 4 vezes raiz cúbica de 7 e 6 vezes raiz cúbica de 7. Observem que o índice da raiz é o mesmo e o radicando também, portanto, são radicais semelhantes. Raiz sexta de x vezes y e raiz sexta de x vezes y. Observe que é o mesmo índice e o mesmo radicando, portanto, são radicais semelhantes. Vamos lá? Bom, meninos, chegamos então na adição e subtração com radicais. Nessa operação, soma ou subtrai os números que estão fora da raiz. Então, vamos ver alguns exemplos. Letra A. 4 vezes raiz cúbica de 7 mais 6 vezes raiz cúbica de 7. Os radicais são semelhantes? Sim. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos somar esses números que estão do lado de fora dos radicais. Então, é eles que a gente soma ou subtrai. Então, aqui eu tenho 4 mais 6, que é igual a 10. Por que eu somei? Porque a conta que estava indicada ali era soma. Então, ficou 10 raiz cúbica de 7. Vamos ver a letra B. 5 vezes raiz cúbica de 2, menos 2 vezes raiz cúbica de 2. Então, eu vou subtrair os números que estão fora dos radicais. Então, eu vou fazer 5 menos 2 igual a 3. Portanto, a resposta é 3 vezes raiz cúbica de 2. Vamos ver mais um, meninos? Exemplo C. Raiz de x, raiz quadrada de x, mais raiz quadrada de x, mais raiz quadrada de x. Observe que quando a raiz está sozinha, é porque existe uma raiz de x. Portanto, se nós somarmos os números que estão do lado de fora, a raiz de x apareceu 3 vezes, portanto, 3 vezes raiz de x. Vamos lá, meninos? Continuando a adição e subtração. No exemplo da letra D, nós vamos somar raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 28. Inicialmente, vamos decompor o número 32 em fatores primos. Então, 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Portanto, nós encontramos o número 2 5 vezes. Mas como se trata de uma raiz quadrada, o índice é 2, então nós vamos agrupar de 2 em 2. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2. Vamos fatorar também o 28. 28 dividido por 2, 14. 14 dividido por 2, 7. 7 não divide nem por 2, nem por 3, nem por 5. Então, o próximo número primo é o 7. 7 dividido por 7, 1.
Encontramos, então, 2 elevado ao quadrado vezes 7. Nós vamos colocar esses resultados dentro das raízes. Olha só como ficou. E agora, só para vocês relembrarem que quando o índice não aparece nada, é uma raiz quadrada. Então, o índice é 2. Eu vou separar esses resultados, um em cada raiz. Então, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 7. Bom, por que eu fiz isso? Para que eu pudesse simplificar. Lembra de uma propriedade que nós vimos? Quando índice e expoente são iguais, nós podemos simplificar. Então, vou simplificar essa primeira raiz, também posso simplificar a segunda raiz e também posso simplificar a terceira raiz. Olha como ficou, então. 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2, mais 2 vezes raiz quadrada de 7. Resolvendo 2 vezes 2, 4 raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 7. Como a raiz de 2 e a raiz de 7 não são radicais semelhantes, eu não posso somar. Portanto, o resultado dessa adição é este, 4 raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 7. Vamos agora multiplicar e dividir radicais? Então, na multiplicação e divisão de radicais, primeira coisa, os radicais que têm índices iguais. Então, efetuamos a operação entre os radicandos. Então, nós vamos observar se os índices são iguais. Se os índices forem iguais, nós vamos multiplicar ou dividir. Então, ó, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Então, eu vou fazer 5 vezes 7. Quanto é 5 vezes 7? 35. Portanto, raiz quadrada de 35. Olha o exemplo B. 4 vezes raiz cúbica de 2 vezes 5 vezes raiz cúbica de 3. Agora, eu vou multiplicar os números que estão do lado de fora, 4 vezes 5, e vou multiplicar também os números que estão dentro dos radicais, 2 vezes 3. Daí, 4 vezes 5, 20. 2 vezes 3, 6. Portanto, a resposta é 20, raiz cúbica de 6. Mais um exemplo, meninos, agora com a divisão. Raiz quarta de 10 dividido pela raiz quarta de 2. Eu vou dividir 10 por 2. 10 dividido por 2, 5. Portanto, raiz quarta de 5, ok? Letra D. Na letra D, eu vou dividir 15 por 3 e vou dividir raiz quinta de 6 por raiz quinta de 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2. 15 dividido por 3, 5. E 6 dividido por 2, 3. Portanto, a resposta é 5 vezes raiz quinta de 3. Bom, continuando a multiplicação e divisão, só que agora os radicais têm índices diferentes. Então, calculamos o MMC entre os índices e efetuamos a operação entre os radicais. Então, quando você olha o exemplo aqui que nós temos da letra A, raiz quadrada de 3 vezes raiz quarta de 2. Observem que os índices não são iguais. Portanto, raiz quadrada é índice 2 e a raiz quarta é índice 4. Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. Vamos lá? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Vou dividir mais uma vez pelo número 2. Repete o número 1. 2 dividido por 2, 1. Agora, eu vou multiplicar os fatores que nós encontramos. 2 vezes 2, 4. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4. O que eu vou fazer, então? A minha raiz, eu apenas completei a linha em vermelho, que quando é raiz quadrada, o índice é 2. Quando não aparece expoente, o expoente é 1. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o meu mínimo e vou dividir pelo índice que eu tinha. Então, 4 dividido por 2, 2. Esse resultado 2, eu vou multiplicar pelo expoente. Então, 1 vezes 2. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou fazer 4, que é o mínimo, dividido pelo índice. 4 dividido por 4, 1. Esse resultado, 1, eu vou multiplicar pelo expoente. 1 vezes 1. Olha como ficou, então.
ficou raiz quarta de 3 elevado ao quadrado, vezes raiz quarta de 2 elevado à primeira potência. Observem agora que os índices são os mesmos. Agora, o índice das duas raízes é o número 4. Então, eu vou fazer 3 vezes 3, 9, resolvendo a potência. E 2 elevado à primeira potência, 2. Agora, 9 vezes 2, raiz quarta de 18. Mais um exemplo de multiplicação, vamos lá. Raiz quadrada de 2 dividido pela raiz cúbica de 2. Vocês já sabem que quando os índices são diferentes, nós temos que calcular o mínimo múltiplo comum. Vou começar com o número 2. 2 dividido por 2, 1, repete o 3. Agora, não posso mais dividir pelo número 2, então, vou dividir pelo número 3. Desce 1, 3 dividido por 3, 1. Quando eu encontro só o número 1, eu vou multiplicar os fatores que eu encontrei. 2 vezes 3, 6. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Eu venho aqui na minha raiz, só completando para vocês recordarem que quando não tem índice é 2, quando não tem expoente é 1. Eu vou fazer com o índice dessa primeira raiz, 6 dividido por 2, 6 que é o mínimo, 2 que era o índice, 6 dividido por 2, 3. Esse resultado eu vou multiplicar pelo expoente, então 1 vezes 3. A mesma coisa com o outro. 3, então eu vou fazer 6 dividido por 3, que era o índice, 2. Esse resultado 2 eu vou multiplicar pelo expoente, 1 vezes 2. Olha como ficou então. Raiz sexta de 2 ao cubo, dividido por raiz sexta de 2 ao quadrado. Observem que agora os índices são iguais. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, raiz sexta de 8. E aqui, 2 vezes 2, 4, raiz sexta de 4. Portanto, eu posso agora dividir 8 dividido por 4, 2. Portanto, a resposta é raiz sexta de 2. Continuando, meninos, vamos ver agora potenciação de radicais. Nós vamos elevar ao expoente indicado e resolver a potência. Então, olha esse exemplo aqui. 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. Significa que nós vamos colocar um expoente para cada um. 2 ao cubo vezes raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. E o expoente 3 indica que essa base se repete 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 e raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Ao multiplicar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Portanto, 8 vezes raiz quadrada de 27. Vamos lá, meninos? Agora, racionalização de denominadores. O que é isso? É reescrever a fração, eliminando denominadores radicais. Vamos ver, então, o primeiro caso. No primeiro caso, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo radical. Olha a letra A. Então, racionalizar é tirar essa raiz quadrada que está ali na parte de baixo. Para isso, nós multiplicamos o numerador e o denominador por essa raiz que estava embaixo. Então, vou fazer 3 vezes raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Que fica 3 raiz de 5 e fica raiz de 5 vezes raiz de 5. Bom, 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25, 5. O que vocês podem observar? Que às vezes, tem aluno que vai conseguir fazer direto. Olha ali, se você já poderia sair de 3 vezes raiz de 5 e chegar ao resultado. E 5 vezes 5 não é 25? Raiz quadrada de 25? Sim. Então, poderia fazer direto, tá? Letra B. Nós temos 2 sobre 7 vezes raiz quadrada de 2. Então, eu vou começar multiplicando o numerador e o denominador pela raiz de 2. Ao multiplicar 2 vezes raiz quadrada de 2, eu encontro 2 raiz de 2. Ao fazer 7 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, eu encontro 7 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Resolvendo, fica 2 vezes 2, 4. Portanto, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Bom, eu poderia multiplicar 7 por 2, mas depois eu teria que simplificar. Eu já vou simplificar aqui. Olha, eu vou simplificar o 2 que está na parte de cima com o 2 que está na parte de baixo. Portanto, a resposta é raiz quadrada de 2 sobre 7. Vamos ver mais um exemplo. Agora, eu tenho raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 3.
Eu vou continuar multiplicando pela raiz que está na parte de baixo. Então, raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3. Multiplicando 5 vezes 3, raiz de 15. E raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Portanto, a resposta é raiz quadrada de 15 sobre 3. Ok? Continuando racionalização de denominadores, meninos, nós temos agora o segundo caso, onde nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo radical, subtraindo o índice pelo expoente. Então, vamos ver? Olha, 1 sobre raiz sétima de 2 elevado à quinta potência. Eu vou repetir aqui a fração para eu multiplicar por uma raiz. Mas para isso eu vou ter que fazer uma subtração primeiro, porque agora o radicando tem expoente. Então, eu vou pegar o índice, que é 7, menos o expoente, que é 5. 7 menos 5, 2. Significa que dentro da minha raiz, o expoente será 2. Então, eu vou fazer vezes raiz sétima de 2 ao quadrado, vezes raiz sétima de 2 ao quadrado. Multiplicando, fica 1 vezes raiz sétima de 2 ao quadrado. E na parte de baixo, fica raiz sétima de 2 à quinta, vezes raiz sétima de 2 ao quadrado. Bom, agora, observem que eu vou olhar os dois expoentes. Para fazer a próxima etapa, eu agora tenho que somar esses dois expoentes e eles têm que dar 7, que é o número do índice, tá? Então, eu vou fazer 5 mais 2, portanto, é igual a 7. Então, vai ficar raiz sétima de 4, porque 2 vezes 2 é 4, e raiz sétima de 2 elevado à sétima. Bom, como os dois agora são iguais, índice e expoente, eu vou simplificar os dois. Portanto, vai ficar raiz sétima de 4 sobre 2. Mais um caso de racionalização de denominadores. Vamos ver, meninos? Terceiro caso. Multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Bom, vamos ver então? A pergunta agora é 5 sobre 2 mais raiz quadrada de 3. Bom, multiplicar pelo conjugado são os mesmos valores, só que com sinal contrário. Então, se é 2 mais raiz quadrada de 3, eu vou multiplicar por 2 menos raiz quadrada de 3. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Ao fazer essa multiplicação, vai ficar 5 vezes 2 menos raiz quadrada de 3. E na parte de baixo, 2 mais raiz quadrada de 3 vezes 2 menos raiz quadrada de 3. Observe que eu vou multiplicar 2 vezes 2 e vou multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3. Na parte de cima, eu vou fazer 5 vezes 2 e vou fazer 5 vezes raiz quadrada de 3. Então, vai ficar 5 vezes 2 menos 5 vezes raiz de 3. Na parte de baixo, vai ficar 2 vezes 2 e raiz de 3 vezes raiz de 3. Aqui, meninos, nós fizemos a propriedade distributiva, que vocês chamam de chuveirinho. Por que no denominador eu multipliquei só o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo? Porque se eu fizesse a multiplicação dos 4 termos, eu ia cancelar os dois do meio, porque um é positivo, outro é negativo. Então, eu já fiz direto, tá? Então, aqui, 5 vezes 2, 10, menos 5 vezes raiz quadrada de 3. E 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 9. Portanto, raiz quadrada de 9, 3. 4 menos 3, 1. Quando é 1, não precisa aparecer o denominador. Então, 10 menos 5, raiz quadrada de 3. Bom, meninos, chegamos ao final dessa explicação. Reveja os slides quantas vezes for necessário. Copiem todos os exemplos no caderno. Tudo que tá nos slides, vocês vão copiar no caderno de forma bem organizada, tá? E vamos lá, vamos fazer as atividades, tá? Um abraço, fiquem com Deus.